Existem dias que a ansiedade ela simplesmente te consome. E assim, eu sou até bem curioso sobre o assunto, tô sempre buscando entender um pouco mais, mas não importa. Mesmo assim ela chega. Não importa o quanto a gente se prepare, sempre existe alguma coisa que acaba tirando o nosso sono. E isso eu tô falando tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Não adianta, ninguém é 100%. Do mais rico ao mais pobre, eventualmente todo mundo acaba tendo que lidar com ela. E parando para pensar aqui agora, eu acredito que a palavra-chave é justamente essa: ter que lidar com ela e não fugir. Tem um livro muito bom que eu li ano passado chamado O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Foi um divisor de águas para mim, me fez entender muita coisa e me fez enxergar as coisas de forma muito diferentes. O nome do livro já é autossugestivo, mas em resumo ele fala que o obstáculo que aparece na sua rota, ele acaba eventualmente se tornando a sua rota. Que você não deve brigar contra os problemas, mas se unir numa dança com ele e entender que ele pode ser o responsável por moldar quem você vai ser. Parece um pouco difícil de entender, um pouco contra-intuitivo, mas eu parei para refletir sobre a minha vida e eu me lembrei de vários momentos onde os problemas que apareceram, eles de fato fizeram me tornar a pessoa que eu sou. Assim, para muita gente isso pode parecer óbvio, mas para mim não era. Pelo menos não até eu ler e entender isso. Eu lembro quando eu conheci hoje minha esposa, mas a minha namorada na época. E quando eu a conheci, eu estava desempregado, eu tinha uma moto. E assim, eu não tinha muitas ambições na minha vida. Eu vivia um dia após o outro e estava tranquilo. Arrumava um emprego, se eu não gostasse eu ia para um outro emprego, até porque eu morava com os meus pais ainda, então eu não tinha tantas responsabilidades. E assim, ela não. Ela já estava finalizando a faculdade, a segunda faculdade dela. Ela já tinha o carro próprio, ela já estava bem encaminhada para a vida e eu simplesmente estava vivendo um dia após o outro. E quando eu percebi que aquela mulher extremamente bonita, educada, inteligente, tinha se interessado por mim, um rapaz desempregado, sem estrutura financeira nenhuma, sem nenhum planejamento de futuro. Se eu não tomasse uma atitude rapidamente, eu poderia perder, porque no final das contas ninguém vive de amor. É muito bom no começo, mas se o seu parceiro não quer ter um futuro, não quer crescer junto com você, é muito difícil de dar certo. Dá certo nos filmes de Hollywood, mas na vida real, e aquilo me movimentou não a empreender na época, não é assim que as coisas funcionam. Na época eu fui procurar um emprego. Eu achei um emprego como recepcionista num box de CrossFit, aonde eu me matriculei depois numa faculdade de educação física, e eu fiquei na recepção por alguns meses, quando surgiu a oportunidade de eu começar a estagiar dentro desse box. Eu consegui um estágio também numa academia de artes marciais, comecei a ajudar num desafio Herbalife. Eu sei que somando os 3 salários dava mais ou menos uns R$ 2.000, R$ 2.200. Isso não era o suficiente para eu tirar a minha então namorada da casa dos pais dela também, alugar um apartamento e começar uma vida, mas eu havia me movimentado. Aquele problema de não querer nada com a vida tinha despertado algo em mim e eu estava buscando sempre crescer. E apesar de eu estar dentro de um box de CrossFit, do pessoal da Herbalife, ainda assim, lá nessa academia de artes marciais, eu dava aulas de calistenia. E era a minha paixão, é a minha paixão. E aí um amigo sugeriu a gente montar junto. Ele entrava com dinheiro, eu entrava com trabalho. Parecia uma ideia maravilhosa. E assim a gente fez. 2 dias antes de inaugurar, ele acabou saindo do negócio, porque ele não ia dar conta de conciliar o emprego dele com o empreendimento. Enfim, hoje, olhando por esse ângulo, parece também uma coisa maravilhosa, né? Pô, o cara construiu uma academia para você e você acabou ficando com 100% dela. Mas na época não existia nenhuma academia no Brasil que tinha dado certo. E eu estava estudando ainda, ou seja, eu tinha todos os elementos
para fazer com que aquilo desse errado. E acabou dando certo. Hoje, inclusive, nós temos o maior centro de calistenia da América Latina. Já abrimos 2 franquias e, na verdade, abrimos uma. A segunda eu estou abrindo agora, nesse mês de agosto. Mas o ponto é que o problema surgiu lá no início, quando eu não tinha nenhum emprego e eu queria me casar. Eu queria morar junto com a minha namorada. E através daquele obstáculo no início, eu não desviei dele. Eu transformei ele no meu novo percurso e segui por ele até hoje. E tô seguindo por ele até hoje. E assim, não é que eu tô falando para você romantizar o problema. É apenas para você ressignificar ele. Porque quando você diz pro seu cérebro que a única forma de você se tornar essa pessoa que você quer ser, de você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, é atravessando isso. Eu garanto a você que a carga fica muito mais leve. E apesar da gente ter começado a falar sobre ansiedade, a ansiedade ela nada mais é do que um problema que ainda nem aconteceu. Então ela está 100% dentro do nosso cérebro. Nós não temos nem como saber se vamos estar vivos amanhã, isso eu estou falando de forma literal, e a gente sofre pela ansiedade. E assim, como eu falei no começo do vídeo, por mais que eu tenha consciência sobre isso, dependendo do assunto, é muito difícil da gente escapar. Mas, quando você se perceber dentro desse redemoinho de desespero, tenta ressignificar esse problema, tenta olhar para ele de outra forma. Tem sempre uma frase que eu digo para mim mesmo: eu não vejo a hora disso aqui ser apenas uma história para eu contar.